Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Lugar Nenhum, o espaço que nasceu para dar forma àquilo que a gente não costuma conversar no dia a dia, sentimentos que a gente deixa passar porque não tem tempo para conversar sobre isso agora. Aqui a gente para conversar um pouquinho sobre. E a gente está na primeira temporada e entrando no episódio de número 8. Para chegar até aqui, uma explicação rápida. A temporada inteira foi baseada em identidade, quem nós somos, quem nós estamos construindo, o que forma a nossa identidade. E no meio dessa conversa, nós discorremos um pouco sobre identidade como defesa, a formação da identidade, tudo aquilo que a gente herda e não é nosso, como a identidade influencia nas nossas relações. E hoje a gente entra num campo um pouco mais complicado. É um campo mais solitário, que normalmente a gente não costuma conversar com outras pessoas. É sentido de uma maneira muito pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o luto da identidade perdida. Aquele momento em que a gente entende que uma parte nossa existiu, viveu, mas hoje ela não está mais aqui com a gente. Quantas vezes uma memória reavivou uma identidade sua que você sentiu saudade? Você sentiu saudade não só do momento que você lembrou, do momento que você viveu, mas você lembrou de uma versão sua com um certo carinho, um certo cuidado e sentiu falta dessa versão. Talvez seja uma versão sua que viu o mundo de um jeito diferente, de um jeito mais bonito, de um jeito mais leve. E normalmente essas versões existem momentos antes da gente ter uma ruptura muito grande que transforma essa versão em uma outra coisa. Momentos como uma maternidade. Para toda mulher que está me assistindo e passou pela maternidade, ela vai conseguir compreender. Por mais que você se prepare, por mais que você se acolha, por mais que você tente entender o momento, a primeira vez que você segura o seu filho nos braços, morre uma versão sua ali e nasce uma nova. E não tem como a gente parar esse processo, é algo automático. Ou o luto, quando a gente perde alguém. Quando alguém parte, leva embora uma parte nossa. E em algumas vezes, quando essa pessoa é muito próxima da gente, quando essa pessoa tocou profundamente e ela leva uma parte sua, é uma parte que contém uma identidade. Então aquela versão sua que existia, ela já não vai mais existir pela ausência daquela pessoa. Porque aquela identidade ela só era acessada através da existência daquela pessoa. Ou algumas vezes a gente tem essa mudança com uma demissão. Para muitas pessoas, o momento de demissão é um momento de luto profundo, porque existe uma versão sua dentro daquele espaço que você não vai mais poder acessar. Não é pelo dinheiro, não é pelo cargo, não é pela empresa, é pela versão sua que existia naquele lugar. Que pode ter sido complicado, que pode ter tido seus momentos, mas que forjou uma versão sua que acabou trazendo pessoas para sua vida, mudanças para sua vida. E quando vem a demissão, é como se alguém estivesse enfiando um punhal no coração dessa versão sua que existe só naquele lugar. No resumo, é uma nostalgia que a gente sente de uma parte ou de alguém que é a gente do passado que via o mundo com um pouco mais de magia nos olhos. Tinha algo diferente. A gente não consegue muitas vezes explicar o que é esse algo diferente, mas você olha para essa versão com uma saudade e um carinho muito grande, porque você, na sua memória, gosta muito dessa versão. E qual que é o problema desse momento? O problema desse momento é que às vezes ele pode te prender numa situação onde você fica muito infeliz com quem você se tornou. E você fica ou revivendo essa memória, ou você fica morando nesta memória, numa versão sua atual, que tenta replicar aquela versão que já não existe mais. E isso te mantém preso num vórtice onde você não consegue prosperar, onde você não consegue crescer, onde você não consegue olhar para frente e ver uma possibilidade de um futuro bacana, porque na sua mente, naquele momento, você está alimentando
Ideia de que o melhor da minha vida foi naquele instante, naquele momento e nunca mais eu vou conseguir alcançar isso de novo. Então, ao invés de eu ir para frente, eu tento voltar para trás. E isso também te impede de crescer. Aquilo que não aprende, aquilo que não muda, não prospera, não consegue crescer e você fica preso nisso. E pensa comigo, você nasceu sem saber nada, você não sabia falar, você não sabia andar, tu não tinha dente, tu não tinha cabelo, você precisou ser cuidado e você precisou aprender e mudar versões suas para que você conseguisse prosperar enquanto ser humano, chegar na fase da infância, da adolescência e aí na vida adulta, não sei qual é a sua idade. Mas até aqui, você precisou aprender. Muitas vezes pelo amor, outras vezes pela dor, mas você precisou aprender. E aí você cresceu, você evoluiu, você progrediu, só que em algum momento algo se quebrou. E agora tentar resgatar essa versão sua que não tem mais condição de existir parece que é a sua única esperança. Mas e se você continuar olhando para frente e aprendendo para crescer, para mudar? Você mudou até aqui, você chegou até aqui. Eu entendo que muitas vezes a gente carrega uma bagagem muito difícil e a revolta é tão grande que a gente vê esse tipo de conversa e pensa assim, velho, isso é papo de maluco. Não tem como viver uma vida leve dentro do mundo que a gente existe. Mas tem. Se não tivesse, a gente não ia estar aqui. Porque muita gente não tem condição de viver na loucura o tempo inteiro. A gente precisa, muitas vezes, estacionar na gente mesmo para aprender a prosperar. A gente vê nas redes sociais e na internet todo um discurso de performance, de entrega, de você é o seu trabalho é você, você é aquilo que você produz e tudo mais. Mas dentro de uma sala, com as portas fechadas, só você e a sua consciência, você é aquilo que você é. Se não existisse a internet, se não existisse TikTok, Instagram, se não existisse Spotify, YouTube, Substack, se não existisse nenhuma forma da gente conseguir fazer isso daqui, quem é que você ia ser? E aí, quando a gente olha para dentro e começa a pesquisar sobre nós mesmos, a gente consegue enxergar várias identidades que a gente já teve durante a vida. Por N motivos. Quando a gente era menor, quando a gente foi adolescente, por exemplo, quando somos adolescentes, nós forjamos algumas identidades para caber em determinados grupos. E é normal, isso é social. Hoje, evolutivamente falando, com todo o contexto social, a gente tem uma diferenciação em como isso acontece, mas esse é papo para outro vídeo. Eu sou uma pessoa da década de 90, que cresceu ali nos anos 90. Eu nasci em 1987, então eu aproveitei a década de 90. 90 não tinha internet. Então a gente tinha essa coisa da troca, da conversa, de moldar identidades para caber em grupos. Hoje a gente também faz esse processo, só que de maneira digital. Mas vale a pena você ficar tentando resgatar algo seu que já não existe há muito tempo e que não tem como ser resgatado, porque segundo as leis da física, o tempo só vai para frente, não dá para voltar para trás. E aí você entra dia após dia, olhando para trás, tentando resgatar uma versão sua, uma memória sua, uma sombra de memória sua, que não existe mais, na esperança de ser feliz. Mas a felicidade, na realidade, ela é construída no dia a dia, na aprendizagem, no crescimento e na mudança. Não tem nada de errado a gente gostar das nossas versões anteriores, muito pelo contrário. É motivo de orgulho quando você olha para trás e você reconhece recortes seus que foram necessários em alguns momentos e que você tem a certeza de que ali você deu o seu melhor, que ali você estava no seu máximo, que você fez aquilo que você podia da melhor maneira que você sabia fazer naquele instante. E você conseguiu atravessar aquele momento. Você sabe do que eu estou falando. Mas não vale a pena você viver uma vida pautada olhando para trás, porque não dá para voltar para trás. Então, eu deixo aqui uma pergunta. E se você começar a trabalhar na sua versão atual, para que você consiga se olhar com amor no mesmo nível que você olha com amor para essa versão sua que ficou lá atrás? E se todo dia você conseguir construir um pouquinho do que você é hoje, para todo dia você ter motivo de levantar da cama e falar, poxa, tá valendo muito a pena viver essa vida.
E aqui eu não tô falando de dinheiro, de trabalho, de formação, de estudo. Eu tô falando de você com você mesmo. Aqueles 5 segundos que você tem na hora que você acorda, que você faz o upload da alma e pensa, meu Deus, eu vou viver minha vida hoje. Vamos lá. E aí você tem aquele clique rápido do cacete, que vida do caralho, mas fazer o que tem que fazer? Ou cacete, que vida do caralho, vamos lá, vamos fazer. É muito sutil a diferença, mas muda tudo. E aqui a ideia é a gente conseguir traçar caminhos e abrir soluções para esse que vida que eu tô vivendo tá valendo muito a pena ser o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Não dá para viver uma vida perfeita sempre feliz, entenda isso. É impossível. Existe um monte de fatores que influenciam. A diferença é como a gente recebe as coisas que o mundo nos envia e como a gente processa isso, usando as nossas identidades e as nossas armas e ferramentas através do tempo, do espaço e das navegações da vida, para chegar em denominador comum de, caraca, eu preciso passar por isso aqui, passei, show de bola, vamos para a próxima batalha. Mas e se a gente conseguir implementar um pouco de, caramba, tá da hora viver entre uma batalha e outra? É essa a proposta do Lugar Nenhum, saca? Trazer essas indagações, trazer esses pequenos momentos, muito pautado no nosso dia a dia. Eu queria muito trazer para você o conselho de você tirar férias, um ano sabático, fazer compras, ir para um resort, mas eu tenho consciência de que a grande maioria das pessoas que me acompanha e que me ouve são pessoas como eu, que estão na luta, na correria, que tem filho, que trabalha, que estuda, que empreende, que cuida de mãe, que cuida de pai, que, enfim, é o que faz acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viver pra gente. A gente vive pro derredor inteiro. Que momento que a gente vai viver pra gente? E aqui a gente dá uma paradinha para falar um pouco sobre isso e entender quais são as ferramentas que eu posso usar no meu dia a dia para viver melhor, com mais qualidade, a minha própria vida, sem ferrar com todo o resto, sabe? Então, voltando à parte do luto, é algo normal a gente sentir luto por uma identidade nossa que foi, ou na vida, mas não é uma coisa saudável a gente se alimentar e beber sempre da fonte do luto. Por quê? O luto, ele existe pela questão de nos acolher. É a maneira que nós desenvolvemos enquanto espécie para passar por uma situação de perda ou de ruptura muito grande, onde a gente precisa reorganizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para retomar a nossa vida. Show! E o luto, ele se transforma e vira saudade com o longo do tempo, entre outros sentimentos que, enfim, vão nascendo e ocupando esse espaço onde existe a dor. A dor não deixa de existir, ela passa a existir de uma outra maneira, um pouco mais leve em muitas situações. Você aprende a conviver com aquilo e resgata as melhores partes que você pode. Show. Agora, quando o luto vira a sua identidade e você vive preso no passado, em quem você foi, no que você teve, em quem você era, e você não se permite olhar para frente, aí o luto deixa de ser acolhimento e vira prisão, porque tu não consegue andar com a vida. Ela estacionou ali, naquele instante em que você decidiu que aquela versão era melhor e que você precisa voltar para ela. Show! E como é que a gente faz para sair deste lugar da lamentação, daquilo que não foi ou deixou de ser? Eu não faço ideia porque aqui eu não trago respostas, mas eu tenho meus próprios métodos que eu aplico na minha vida e que me ajudam bastante. Uma das coisas que eu faço, quando eu me vejo numa situação de, puxa vida, estou lamentando aqui o passado, né? Nossa, que saudade, queria estar. Eu penso sobre o agora. Eu tento me trazer para o agora. Eu entendo se há uma lembrança de um momento bacana, de algo show, e aquela identidade ali era legal. Eu acolho, porque a gente é uma colcha de retalhos daquilo que nós vemos, ouvimos, vivemos, consumimos. Então as nossas lembranças também fazem parte disso. Mas eu não posso me agarrar a ela. Então eu me trago de volta quando eu me pego muito nostálgica e começo a lamuriar a existência. E falo, caraca, nossa, eu queria tanto estar naquilo. Não, pera, não dá para voltar para lá. Eu só posso estar aqui onde estou e ir para frente. Então eu começo a conversar comigo. Parece papo de maluco, mas funciona. Trocar uma ideia com você mesmo nesses momentos de introspecção,
onde você se pega angustiado, deprimido, chateado, triste, nostálgico de uma maneira negativa, ajuda muito. Você se indagar sobre as coisas, tá? Mas essa versão realmente era a melhor versão que a gente podia ter vivido? A gente realmente estava tão bem assim quanto a gente lembra? Pô, a gente tá tão ruim assim quanto a gente acha? E eu te garanto que 9 das 10 vezes você acaba recordando que isso é um recorte de um momento de felicidade, mas que era um momento tão ferrado quanto todos os outros que você passou, como a gangorra da vida de altos e baixos. E que vale muito mais a pena você se concentrar no o que eu estou fazendo agora para viver o amanhã do que eu fiz ontem que me fez feliz. Sacas? Dá para entender? Conseguiu pegar a linha de raciocínio? E um outro ponto que é muito importante também é me lembrar que a saudade, ela às vezes é sorrateira. A memória, ela é pautada naquilo que eu construo dentro do meu subconsciente. E normalmente o subconsciente, ele costuma gatilhar coisas na gente positivas, quando a lembrança é benéfica para aquele instante. Então, eu não vou me lembrar de coisas ruins daquele contexto. O que o meu subconsciente vai juntar para trazer essa nostalgia da identidade de volta é um cenário maravilhoso, onde tudo era purpurina e cor-de-rosa, mas a mente mente. Não adianta a gente achar que toda a nossa lembrança ela é fidedigna, que não é. É óbvio que existem casos de pessoas que realmente têm uma memória excepcional, mas são casos isolados e são pessoas que inclusive sabem da sua condição e até avisam, eu tenho uma memória XYZ. Mas para um ser humano comum, que trabalha, que faz as correrias, que estuda, que precisa armazenar uma cacetada de informação na cabeça no decorrer do dia, as memórias de 1914, elas sempre vão ser resgatadas, moldadas para aquele momento que o seu subconsciente quer que você sinta. Então, eu quero sentir saudade de uma versão meio merda, mas eu não posso lembrar que essa versão é meio merda. Tem que lembrar que ela é muito maneira. Então, o subconsciente resgata uma memória moldada para você falar: nossa, eu era tão mais legal, mas não vale a pena. Aí você vai gastar o seu tempo ruminando em cima disso, que é uma forma que o seu subconsciente coloca para você procrastinar, deixar para lá o agora e o futuro. Se eu ficar olhando para trás e pensando lá atrás, eu vou sofrer com uma coisa que eu já conheço, então beleza, a gente faz os mesmos caminhos neurais, está tudo na paz. Mas se eu olhar para frente e viver o agora e pensar o amanhã, eu vou me arriscar com coisas novas. Coisas novas eu não quero viver. Dá muito trabalho. Vou continuar olhando para trás. Então a gente precisa ativamente mudar a forma como a gente enxerga as coisas para a gente conseguir escapar dessas armadilhas. Da nostalgia, de uma saudade de algo que realmente não é aquilo que a gente lembrava. E é isso, meus queridos. Se você gostou desse episódio, comente aqui. Me diga, existe alguma versão sua que toda vez que você lembra tem uma nostalgia de nossa, eu era tão melhor daquele jeito? Eu tenho algumas versões minhas de 1912 que toda vez que eu lembro com nostalgia, eu sempre lembro, tipo, nossa, era tão legal. E aí, quando eu começo a dar uma cutucada, eu lembro que essa versão, ela existia daquele jeito, porque eu vivia um inferno, e aquele inferno, só aquela versão era capaz de atravessar. E aí eu me pergunto, eu quero passar pelo inferno de novo para ter que resgatar uma versão parecida? Não, não quero, então eu deixo isso pra lá. E eu achei interessante trazer para cá esse papo. Eu tenho conversado com algumas amigas sobre essa coisa do passado, né? Porque quarentão a gente já tem passado, já faz 20 anos que tivemos 20 anos, tá entendendo como que funciona? E eu vejo muita coisa do, nossa, aquela versão minha era tão bonita, eu não gosto de mim hoje. E aí é uma grande pegadinha, não é mesmo? E esse tipo de papo continua nas minhas outras redes, Instagram, TikTok e Substack, aquela Dai. E para os outros canais que são o Espaço Lugar Nenhum, tem Substack, Spotify e YouTube. Eu te convido a me seguir lá e conhecer um pouco mais do meu trabalho. E até sexta-feira que vem com o episódio 9, coração. Beijo, tchau! Cara, que tenso gravar esse episódio hoje, galera. Nossa senhora! Eu tô com a galera em casa hoje, né? Tá todo mundo em casa. Gabriel tá em casa, Lavínia tá em casa, meu esposo tá em casa. Pra quem não conhece, Gabriel é meu filho. Ele tem 17, a Lavínia tem 8, é atípica, e o Thiago é meu esposo.
e tá fazendo as coisas lá fora. Enfim, eu gosto de fazer as gravações com silêncio, com paz e com sossego. Por quê? Porque eu coloco aqui os tópicos que eu sei que eu preciso falar. Só que o que eu falo, eu vou soltando no freestyle. No começo, eu até tentei decorar a roteiro e tudo mais, mas, gente, eu não nasci pra isso. Eu nasci pro improviso, nasci pra fazer ao vivo. Então, eu prefiro trazer os tópicos e discorrer em cima dos tópicos sem me perder. Coloco aqui meu contador e vou-me embora. Mas quando você tem que prestar atenção lá fora, sabe? Escutar lá fora também, fica muito difícil você se concentrar para conseguir discorrer sobre os assuntos com coerência. Então, se eu falei alguma coisa sem lé com cré aqui, eu peço perdão, porque realmente, meus amigos, estar aqui e estar lá fora não é fácil. Pronto, episódio 8 tá gravado. Eu ia falar tá no ar, mas ainda vou ter que editar. Eu vou ter que colocar no drive, minha nossa senhora. Eu não vou nem discorrer muito aqui nessa sala dos fundos. Enfim, galera. Muito obrigada a todo mundo que tá acompanhando o pod. Vão vir coisas novas. Eu não queria abrir muita coisa, mas assim, estava eu pensando com os meus botões sobre o podcast e eu fiz por temporadas para eu poder descansar entre uma temporada e outra. Aí eu fui informada pelo meu marido querido que eu tinha que continuar fazendo por conta do engajamento das plataformas. Casa de Ferreiro, o espeto é de pau. Eu trabalho exatamente com isso. E eu falo sobre isso todos os dias, que você tem que ter coerência, porque se você sumir da plataforma, quando você voltar, ela deixa de te entregar. Só que, como é pra mim, eu tinha esquecido completamente. E eu fiz na minha cabeça, gente, um roteiro dos sonhos, aonde... Olha, quase derruba aqui, ó. Deixa eu apagar minha velhinha aqui pra ela não gastar toda. Fiz ali onde eu conseguiria fazer 1 mês e meio de gravações e descansar 1 mês e meio. Só que eu não posso descansar, porque eu tenho que colocar a coisa pra acontecer durante as férias das temporadas. E aí eu tava pensando sobre e o que acontece? Eu não quero me forçar a ter que fazer a mesma rotina pra construir tudo, entende? Eu quero que o Espaço Lugar Nenhum, junto com a rede Aquela Dá e todos os outros canais que têm interligados, a usina de ideias, tudo aquilo que provém do meu corre, do meu suor e das pessoas que estão no corre e no suor comigo, eu não quero que aquilo seja só mais uma forma de fazer dinheiro, de maneira alguma. Eu quero ter prazer em estar fazendo aquilo, porque a maior parte do meu tempo eu gasto trabalhando. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no meu empreendimento, seja nos meus projetos, eu estou sempre trabalhando. Então, que eu pelo menos tenha tesão por aquilo que estou fazendo. Então, tudo que eu estou construindo, eu quero que seja prazeroso. E aí, quando veio que o Thiago me disse que eu tinha que continuar gravando, eu fiquei passada, porque realmente ele tinha razão, eu não tinha pensado sobre isso. Esse ponto, eu pensei, tá, eu preciso só fazer com que isso seja leve. Não dá pra fazer na mesma pegada da temporada, porque, gente, pra fazer as temporadas eu tenho que fazer pesquisa de campo, eu tenho que ver dados, eu tenho que ver estudos. O que eu falo aqui não é soltar o vento, não é, vem na minha mente, ou chat GPT, não, chat GPT é foda, né? Chat GPT, não, é óbvio que eu utilizo inteligência artificial, porque sem a inteligência hoje eu acho que eu não tinha conseguido soltar todo esse ecossistema que hoje funciona, mas a produção daquilo que é pauta, se é um texto, se é um vídeo, se é um conteúdo no ar, é meu. É minha cabecinha pensando, tanto que se você acompanha meu Instagram, você vê muitos erros de português nos stories, porque eu tô chupando cana, defendendo o gol, atacando, sendo a torcida e ao mesmo tempo postando bagulho. Então vai sair um embigo facilmente. Facilmente. Mas é aquilo, coisas manuais feitas pelo ser humano, vai ter erro. E aí, nesse intervalo de temporada, eu vou fazer um formato diferente e você está convidada a se lascar nesse formato comigo, porque eu não sei se vai dar certo. Mas eu vou fazer. Vou fazer e eu não sei se vai dar certo, mas eu sei que vai ser um sucesso. Vambora. Já tem nome, já tem um cronograma, mas eu só vou soltar de fato quando a gente estiver no 11º episódio, beleza? No 11º episódio, a Sala dos Fundos vai ser falando sobre o que vai acontecer no intervalo. Só quem escuta a Sala dos Fundos vai saber, belezinha? Um beijo no seu coração e até a vista, baby. Agora acabou mesmo.